Fala meu primeiro, tudo bom? Rafael aqui falando, hein? Tô aqui no nosso livro 2 de Química, tá? Peço aí que vocês se encaminhem para 412 do livro de vocês. A gente vai falar aqui sobre geometria molecular e polaridade, tá? Também quero dar o capítulo seguinte, que fala sobre as forças intermoleculares, né? Ou seja, entre moléculas, tá? Mas molezinha, beleza? Então aqui o livro, ele começa aqui falando sobre geometria, tá? E aqui ele vai dar as possíveis geometrias abordadas aqui no capítulo para vocês, beleza? Então aqui eu tenho um resumo, né? Uma geometria aqui referente a uma molécula com 2 átomos, uma geometria para 3 átomos, né? Uma molécula para 4, enfim. E tem essa tabelinha aqui, que é um resumo, e é nessa tabelinha aqui que eu quero tentar, beleza? Porque aqui tá um resumo muito bom, tá? Então o que funciona? Como é que funciona aqui? Ó? Você tem a primeira coluna aqui, né? Que faz referência ao número de átomos. Então aqui na primeira linha, molécula com 2 átomos. Eu tenho aqui moléculas com 3, moléculas com 4 e moléculas com 5 átomos, tá? Na minha segunda coluna aqui, ó, existem pares de elétrons livres no átomo central? Isso daí eu falei no último vídeo, tá? Mas vamos dar uma recapitulada aqui, ó. Então eu tenho o meu oxigênio aqui, né? Com 8 elétrons. Vou fazer minha distribuição eletrônica, 2p4. Então aqui, ó, eu vejo que na minha primeira camada eu tenho 2 elétrons, e na minha segunda camada, que é a camada L, eu tenho 6 elétrons. E aí vou representar aqui, né, esses 6 elétrons da camada de valência, que é a minha última camada. Eu vou fazer uma representação aqui na estrutura de Lewis, né, onde eu represento os elétrons por pontinhos. Falei isso no último vídeo. Então, vou representar o meu hidrogênio aqui, né, pela minha distribuição eletrônica aqui. Eu vejo que ele tem um elétron, tá? Então, simbolizei esse elétron aqui. E vou colocar mais um hidrogênio. Vamos fazer uma ligação covalente aqui, que também falei no meu último vídeo, né? Que é uma ligação onde você tem compartilhamento de elétrons. E você repara aqui que o oxigênio, ele usou um elétron aqui e outro aqui, cara. Sobraram 4 elétrons, né? Posso dizer aqui que sobraram 2 pares de elétrons, né? Então, o meu átomo central, né? Porque o meu oxigênio ele está no meio aqui. Meu átomo central tem 2 pares de elétrons não ligantes. 2 pares não ligantes, tá? E essa coluna aqui, ela faz referência a isso, ó. Existem pares de elétrons livres no átomo central, ou seja, pares de elétrons não ligantes, né? Bom, quando você tem 2 átomos, né, isso aqui é indiferente, porque ele está falando no átomo central. Então, se você tem 2 átomos, né, deixa eu botar essa folhinha deitada aqui. Se você tem 2 átomos, ó, pô, quem é o átomo central? Não tem, né, cara? Você tem 2. Aqui, nesse caso aqui faz sentido, porque você tem 3. Agora com 2 não faz, né? Então, independente aqui do átomo ter par de elétrons sobrando ou não, né, você vai dizer que a sua geometria é linear e o seu ângulo é de 180 graus. Ó, o ângulo está representado aqui, tá bom? E aí você vai observar, né, que você tem as geometrias aqui, ó. Ó, linear como é? Linear com 2 átomos, né? Você pode ter linear com 3, né? À medida que eu for falando da tabela aqui, tu tem que estar com o teu livro aí na mão, tu vai olhando aqui, ó. Vou falando aqui, você vai observando ali, beleza? Então, qualquer molécula com 2 átomos aqui, vou fazer um outro aqui, ó, uma HCl, né? Você vai dizer que a geometria é linear e o ângulo é de 180, né? O seu cloro, ele vai ter 7 elétrons. Ó, ele até tem pares aqui, ó, tá vendo? No ligante. Mas não interessa. É uma molécula com 2, linear com ângulo de 180 graus. Tá bom? Fechamos aqui, então, a geometria para uma molécula com 2 átomos, tá? Então você tem aqui, ó, geometria é a primeira informação, você vai falar que é linear, e o ângulo que está embaixo, 180, né? Você vai ver que o livro ele tá meio rabiscado, que já fiz essas aulas aqui várias vezes, cara. Tá? E aí tô tentando buscar uma aula mais enxugada aí, porque a ideia de fazer um vídeo curto, né, eu tenho sempre falado nisso, né? É você assistir mais de uma vez, tá? Para não ficar maçante, tá? Então aqui ele te dá os exemplos, né, das moléculas, ó, HCl, H2, né? Você tem o monóxido de carbono aqui, né? Também vai ser linear. Né? Esse cara aqui vai fazer uma dativa, falei disso aí no último vídeo, né? 2 átomos aqui, vai ser linear com ângulo de 180, tá bom? Molezinha. Bom, quando você tem 3 átomos, né, você tem duas opções aqui, né? Ou ele não vai ter par de elétrons, ou ele vai ter,
Tá? Então vamos ver essa aqui que não tem primeiro, né? Bom, se você tem 3 átomos, não tem par de elétrons sobrando no átomo central, a geometria é linear com ângulo de 180. E ele te dá o exemplo do CO2 que eu vou representar aqui, ó. CO2, vou fazer a estrutura de Lewis, não vou distribuir carbono, tá? Carbono são 4 elétrons na última camada. Fazendo dupla aqui com esse oxigênio. E fazendo dupla aqui com esse outro oxigênio, né? Fazendo minhas ligações covalentes. Você vai reparar que o oxigênio ele até tem pares aqui, ó, no ligante. Mas na nossa tabelinha, ele manda, né, ele faz uma menção ao átomo central, cara. Então, o átomo central aqui é o carbono, e o carbono não tem par de elétron disponível, tá? Então, ou seja, eu tenho uma molécula com 3 átomos e não tenho par de elétron disponível, tá? No átomo central. Então, aqui a geometria vai ser linear e o teu ângulo vai ser de 180 graus, né? Ângulos de 180. Tá bom? Ó, então 3 aqui, né? Eu tô aqui, ó, não, linear com 180, tá bom? Tenho o CO2 aqui, né? E não, eu tô aqui, tudo certo. E tenho esse ácido cianídrico aqui também, que quero fazer, ó. O nitrogênio tem 5, o hidrogênio tem 1. Então todo mundo bateu o octeto aqui, né? Você vai ver que o nitrogênio tem um par sobrando, mas não se esqueça que estamos falando aqui do átomo central. Ele não tem, tá? Então ele vai ser linear com um ângulo de 180. Tranquilo? Agora, tem casos aqui que com 3 átomos o central ele vai ter pares sim, cara, sobrando, né? Como é o dióxido de enxofre, ó. O enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, né? Então, vou fazer isso aqui. O oxigênio tem 6 também, né? O enxofre vai fazer uma covalente aqui, né? Normal, com esse oxigênio. Vai fazer uma ligação coordenada dativa aqui, né? Tem 3 átomos aqui. Você vai ver que sobrou um par, né? Cara, 3 átomos e sobrou um par. Beleza, você vai dizer que a geometria é angular e o ângulo, cara, ele é variável. Tá bom? Então você tem aqui, ó, 3 átomos. Sim, eu tenho um par de elétrons, logo ele vai ser angular variável, né? E aí você tem água, né? H2O, né? O monóxido de hidrogênio também, que a gente vai aprender a dar o nome desse cara. Você tem aqui o dióxido de enxofre, né? Eu vou fazer o da água aqui. O da água acho que eu até fiz em algum momento, né? Cadê a água aqui? Ah, ela tá aqui, ó. Olha lá, ó. 3 átomos, tá vendo? 1, 2, 3, né? E sobraram pares aqui, né? Você vai dizer que ela é o quê? Angular variável. Beleza? Então vamos seguir, né? Bom, eu estava aqui, ó, no dióxido de enxofre, né? Mas pode ter casos aqui que você vai ter 4 átomos, o central ele não vai ter ligante e você vai dizer que é trigonal plana com ângulo de 120, né? Repara aqui, ó, esse aqui é o SO2, tá? É o dióxido. E aí eu posso ter um trióxido de enxofre, né? Que onde eu vou ter aqui, ó. Não vou representar o Lewis de oxigênio não, tá? Para dar uma corridinha e o vídeo não ficar muito extenso. Né? Aqui eu vou fazer uma covalente aqui. E ele que tinha um par aqui, ó, para fazer uma molécula de SO3 eu faço uma outra dativa para um oxigênio. Tá? Então eu vou ter 4 átomos aqui e o central ele não vai ter. Então você vai dizer que é trigonal plana com um ângulo de 120 graus, tá bom? Então, ó, 4. Se o central não tiver par de elétrons disponíveis, né, trigonal plana, ângulo de 120, né? Você tem aqui o trifluoreto de boro, né? O trióxido de enxofre. Esse trifluoreto de boro, vou fazer ele porque ele é uma exceção do octeto, né? Então, acho legal fazer para você ver, né? Cada flor aqui vai ter 7, né? Gosto de fazer esse cara, né, justamente para vir um questionamento, né? Pô, calma aí, como é que esse cara bateu o octeto, né? Como é que o boro bateu o octeto? Né? Ele se estabiliza com 6, ele é uma exceção, tá bom? Então aqui você vai ter 4 átomos, tá? O central não vai ter par de elétron, então você vai dizer que é trigonal plana, ângulo de 120 graus, tá? Acompanhando sempre aqui, ó, tá bom? Trigonal plano, ó. Ó, angular aqui, ó, tá? E aí eu vou ter a piramidal, né? Piramidal variável, que é onde eu tenho 4 átomos, e o central ele tem par de elétrons disponível sim, né? Que é o caso do NH3. Então eu tenho aqui, ó, NH3. Como é que a gente faz essa molécula? Nitrogênio tem 5 elétrons na valência aqui.
fez uma com hidrogênio, fez uma com outro hidrogênio, fez outra. Sobrou um par de elétrons, né? Você vai dizer aqui que é piramidal. É piramidal variável. Tô perdendo foco aqui. Escrever na pontinha da folha é difícil pra caramba. Tá? E aí, no caso aqui de 5, né, de 5 átomos aqui, independente, né, dos elétrons no central, você vai dizer que é tetraédrica, com um ângulo de 109 graus e 28 minutos, tá? Então você pode botar o metano aqui, por exemplo, ó, 4 átomos, tá? Tetraédrica, tá? Ângulo de 109 graus e 28 minutos. Você poderia botar molécula aqui também, ó. Também é tetraédrica. Eita. 109 graus e 28 minutos, beleza? Galera, isso aqui não tem jeito, é enjoadinho mesmo, né? Você vai ter que decorar essa tabelinha aqui, né? Quando você for falar de geometria. E aí os elétrons aqui na estrutura de Lewis você tem que saber através lá da distribuição, mas isso aí já é a aula que ficou para trás, né? Você repara aqui que no seu livro ele está sempre demonstrando, ó. Tá vendo? Olha o meu NH3 que eu fiz aí na página anterior, né? Trifluoreto de bório, né? Olha a minha água aqui, ó, os pares aqui sobrando, né? Tá? Não é difícil, né? Mas é enjoadinho porque você vai ter que decorar, não tem jeito, tá? E aí a gente tem que falar de polaridade. Por quê? Porque, enfia uma coisa aí na tua cabeça aí, ó. Essa informação aqui, ó. Átomos se juntam, se ligam com outros átomos formando moléculas. E moléculas se relacionam com outras moléculas formando assim as substâncias. Tá bom? Então como é que eu tenho substâncias? São junções de moléculas. E como eu tenho moléculas? São junções de átomos, né? E aí a gente vai ver aqui em polaridade como é que essa ligação, essa interação acontece, tá? Quando a gente fala, né, de polaridade, né, a gente está relacionando, fazendo uma relação aí com polos mesmo, tá? Então eu estou falando de polo positivo e polo negativo, tá bom? Toda ligação iônica, né, eu vou dizer que é uma ligação polar, porque a ligação iônica, por natureza, você tem um cara perdendo uma carga negativa e um cara ganhando uma carga negativa. Então, ó, o sódio ele doa uma carga negativa, logo ele fica positivo. E o cloro que recebe essa carga negativa, ele fica negativo. Então, no momento da formação da ligação iônica, você tem formação de polos, galera. Tá? Então, a ligação iônica sempre vai ser ligação polar, porque vai possuir dois polos. Um cara vai perder e um cara vai ganhar, né? Na covalente, a gente já tem um problema, porque na covalente você tem um compartilhamento, né? Então, você tem aqui, sei lá, um hidrogênio e um flúor, né? O flúor tem 7 elétrons, ele precisa de 1. O hidrogênio tem 1 elétron, precisa de mais 1. Então, o que eles vão fazer aqui, ó? Eles vão compartilhar, né? Então, ninguém perde, ninguém ganha, né? Como na ligação iônica, né? Aqui fica fácil da gente visualizar, porque é uma ligação polar. Agora, aqui não. Aqui, para você justificar a polaridade, você vai ter que decorar um negocinho chamado Foncke-Brisky, pH. E aí você vai fazer uma setinha aqui embaixo, né, dizendo que o aumento, né, é da direita para a esquerda, né? Aumento de quê, né? Aumento da eletronegatividade. Eletronegatividade, pessoal, é a capacidade que o átomo tem em retirar elétrons de outro elemento, tá bom? Então a gente tem aqui o Foncke-Brisky pH, ele está no seu livro, tá vendo? Olha a ordem crescente dele aí. O que isso significa, né? Eu vou rabiscar aqui a minha folha. Ó, significa que o flúor é o mais eletronegativo. O hidrogênio é o menos eletronegativo. Então aqui, né, seguindo esse conceito, você tem que entender que o flúor consegue retirar elétrons de todos esses elementos aqui, ó. E o hidrogênio, ele perde elétron para todos esses elementos aqui. Então, quando você tem a formação de uma molécula, né, um ácido fluorídrico, por exemplo, você tem o hidrogênio aqui e você tem o flúor. E o flúor, ele é mais eletronegativo, ele tem a tendência a atrair mais o elétron para ele. Então, quando você for fazer a ligação, o elétron do hidrogênio, ele vai se aproximar um pouquinho mais do flúor, porque o flúor é muito forte.
né? Mais o eletronegativo. Como ele está atraindo mais uma carga negativa, a gente vai dizer que ele é parcialmente negativo, enquanto o hidrogênio que está perdendo essa carga fica parcialmente positivo. Formei os meus polos. Como é que eu formei polo? Utilizando o conhecimento da eletronegatividade. Um cara tem a tendência a arrancar mais o elétron do outro. E aí ele fica parcialmente negativo, enquanto o outro fica parcialmente positivo. Tá bom? Então essa aqui é uma ligação polar, porque possui polos ali, né? Posso fazer um ácido clorídrico, né? Pô, quem é mais eletronegativo? O cloro, ó. Então o cloro ele está atraindo mais esse elétron aqui, ó. Então o cloro ele vai ficar parcialmente negativo, enquanto o hidrogênio parcialmente positivo. Tá bom? Então isso aqui é uma ligação polar. Agora, tem casos em que eu tenho um hidrogênio se ligando a outro hidrogênio. E aí? Quem é mais eletronegativo aí, né? Pô, se os caras têm a mesma força, vai dar empate. É como se fosse um cabo de guerra, né? Onde é que o cloro é mais forte que o hidrogênio, então ele puxa mais. Mas quando eu tenho dois caras e eles possuem a mesma força, não tem sentido, né? Então a gente vai dizer que essa ligação aqui, ela é apolar, ela não possui polos, tá? Porque eu tenho o mesmo elemento aqui. Então isso aqui eu formo, né? O H2, né? Gás hidrogênio. Posso formar um gás cloro, onde eu tenho cloro se ligando a cloro, né? Mesma intensidade aqui, ligação apolar. Então, fazendo um resumaço aí, em ligação covalente, quando tu tem caras diferentes aqui, ó, interagindo, ligação polar. Quando você tem caras semelhantes, né, o mesmo cara ali interagindo, ligação apolar, tá? Se você tiver aqui, por exemplo, 3 aqui, né, aí já vai ficar mais fácil, né? Ó, fazer água aqui, né? O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então esse cara aqui ele fica parcialmente negativo e esse cara aqui fica parcialmente positivo. Essa minha ligação, ela é polar, tá bom? Então fechamos aqui a polaridade das ligações, né? Elementos diferentes, ligação polar. Elementos iguais, apolar. Ligação iônica, sempre polar, tá? E aí eu preciso ver aqui a polaridade da molécula, né? Porque, primeira coisa, né, que eu te falei aqui, ó, átomos com átomos, beleza, eu formei moléculas, né? Agora, eu preciso que moléculas interajam com outras moléculas para formar minhas substâncias, né? E como é que funciona isso daí? Eu vou depender da polaridade também, né? Então eu preciso saber da polaridade da minha molécula, né? E aí o seu livro aqui, ele fala muito sobre o átomo central, tá? É a primeira dica que ele dá para você. Se o seu átomo central ele tiver pares de elétrons disponíveis, né? Essa molécula, ela vai ser polar, né? Então, por exemplo, vamos fazer o oxigênio de novo aqui, como sempre, né? Ó, o oxigênio ele vai ter 2 pares aqui, né? Então ele diz que quando o átomo central tem pares de elétrons disponíveis, a molécula, ela é polar, né? Mas eu não gosto muito de pensar dessa forma, né? Eu prefiro a forma do vetor, porque tem um caso aí, eu vou mostrar aqui, acho que vou até escrever ele aqui para não esquecer de falar dele, que é o ácido cianídrico, tá? Esse cara vai fugir isso aqui, né? A melhor forma de você visualizar isso aqui é por vetor, né? Então você vai decorar aí, né? Provavelmente você já decorou, que você é brabo demais. Você tem o von Klebrisky, pH, que é a sua eletronegatividade, fez a setinha, flúor mais eletronegativo, hidrogênio menos eletronegativo. Então você tem aqui o oxigênio se ligando, né, com o hidrogênio. Então o oxigênio mais forte. Então você vai fazer uma setinha aqui, ó. Nós chamaremos de vetor, tá? Cara, como esse cara aqui, ele tem átomos aqui, ele tem elétrons, perdão, né, que não estão se ligando, né? A gente vai dizer que os vetores eles não se anulam, né? É como se toda essa força estivesse puxando a minha molécula, né? Quando os vetores eles não se anulam, sua molécula é polar. Quando os vetores se anulam, vou te dar um exemplo aqui. Quando os vetores se anulam, você vai ter uma ligação, uma molécula apolar. Ó, tô fazendo CO2 aqui, dióxido de carbono, tá vendo? Então vamos embora, ó. Oxigênio se ligando com carbono. Oxigênio mais eletronegativo. Então esse meu vetor está vindo para cá. Enquanto eu tenho um outro oxigênio aqui, ó. Galera, como se fosse um cabo de guerra. Eu tenho 2 caras aqui, ó, de mesma intensidade de força, né? Cada um puxando para o seu lado. Logo o carbono vai ficar paradinho aqui, né? Então eu estou dizendo que os meus vetores eles estão se anulando. É como se essas forças não existissem, né? Porque se eu tenho 2 caras aqui de mesma força puxando, não é uma coisa que não está parado, né? Então aqui eu digo que a minha molécula
ela é apolar. E aí você pode seguir esse conceito dos pares, ó. O elemento central não tem elétron sobrando, ó, não tem par de elétron sobrando, tá vendo? Então isso aqui é uma molécula apolar, molécula polar. Mas aí eu tenho esse caso aqui, ó, do ácido cianídrico, né? Onde eu tenho hidrogênio se ligando com carbono e carbono com nitrogênio. E aí aqui, ó, repara, eu não tenho átomo central com pares de elétrons sobrando. Mas quando eu vou ver minha eletronegatividade, ó, o carbono, cadê ele aqui, ó? Carbono mais eletronegativo que hidrogênio. Então meu vetor está nesse sentido. E aqui eu tenho nitrogênio se ligando com carbono, ou seja, nitrogênio mais eletronegativo. Olha os vetores aqui, ó. Eu não tenho par de elétron aqui sobrando no central, tá vendo? Mas os vetores eles estão indo para o mesmo sentido, ou seja, eles não estão se anulando. Então aqui eu caracterizo minha molécula como uma molécula polar, tá bom? E a ligação? Pô, a ligação é polar, né? Porque são elementos diferentes. Aqui ligação polar. Então, ó, aqui a minha ligação é polar, porque são elementos diferentes, mas minha molécula é apolar, porque os vetores estão se anulando, tá? E aqui a minha ligação é polar, porque eu tenho elementos diferentes, tá bom? Então falei aqui de molécula polar e apolar, né? E falei para vocês aqui sobre formação de substâncias, né? Onde eu preciso de uma molécula interagindo com outra, tá? Então uma informação que eu quero que tu guarde na tua cachola é o seguinte: molécula polar se relaciona com polar. Apolar se relaciona com apolar. Então, olha que barato isso aqui, ó. Eu tenho uma molécula de água, né, onde o oxigênio é o mais eletronegativo, tá atraindo para cá, tá atraindo para cá, eu tenho pares aqui sobrando, né? Logo os meus vetores não se anulam. Já tô correndo, ó. Se tudo bugou aqui, volta uns 10 minutinhos e assiste de novo, tá? Porque se eu ficar muito devagar, ela vai ficar muito extensa e eu não quero isso. A minha molécula, ela é polar, beleza? Minha água, então, polar. H2O igual molécula polar. E aí eu tenho aqui carbono, hidrogênio, né? Então, olhando meu von Liebig pH, meu carbono mais eletronegativo que hidrogênio, meu carbono está puxando aqui todo mundo para o centro. Logo, como os meus vetores estão aqui, ó, todos indo para o centro, eles estão se anulando, classificando minha molécula como apolar, né? Então, aqui em cima, ó, eu falei para você, ó, uma molécula polar se relaciona com uma molécula polar. Uma molécula polar se relaciona com outra molécula polar. Então, eu estou te dizendo que água é polar e esse metano aqui, o CH4, ele é apolar, né? Isso aqui ajuda a gente a justificar porque a água não se mistura com óleo. Porque óleo é um composto orgânico. E composto orgânico, a estrutura principal é carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio. Nosso corpo, né? Todo ser vivo, né? O pilar aí vai ser carbono e hidrogênio, galera. E carbono e hidrogênio é apolar, enquanto a água é polar. Por isso que a água não consegue se misturar com o óleo, né? A questão do óleo ficar em cima é densidade, né? E a água ficar embaixo, né? Isso daí é uma questãozinha de densidade. Agora, não conseguir interagir uma com a outra é questão de polaridade, tá bom? Aí o que você faz? Você usa o detergente, porque o detergente, né? Ele possui um filamento aqui, ó, onde você tem uma extremidade polar e uma outra extremidade apolar, né? O que limpa a gordura, na verdade, né, da panela, enfim, de qualquer recipiente aí, o que limpa é água, né? O detergente ou o sabão, ele só faz a ponte. Então uma parte do detergente gruda na gordura e a outra parte vai grudar na água que você vai jogar. Por isso você tem que lavar com água corrente, né? E se você pegar por exemplo, água, misturar com óleo, jogar um detergente, um recipiente e homogeneizar, né, mexer, você vai ver que ele vai ficar leitoso, né? Você vai ter uma emulsão, você não vai ter mais duas fases, mas sim uma única, né? Isso tudo justificado pela polaridade, tá bom? Então aqui eu quero rapidinho aqui no capítulo seguinte, porque é o mesmo gancho, é a mesma matéria, né, praticamente, uma coisa puxa a outra. Ele não é extenso, então vai ser um bate-bola muito rápido, eu acredito que tome mais 10 minutinhos aí do seu tempo, tá? Deixa eu pegar um outro rascunho aqui. E aí eu tô falando para vocês que eu tenho aqui, posso ter uma molécula apolar, e eu posso ter uma molécula, eita, cadê o grafite? Polar. Tá
bom? Aqui, ó, você vai ver, apesar que a água não é um bom exemplo para isso não, né? Vou pegar um outro exemplo aqui, depois eu volto na água. Ó, vou fazer essa aqui, ó. Ácido fluorídrico, tá bom? Esse cara aqui é uma molécula polar. Porque possui polos. Porque, perdão, tô tremendo aqui. Porque o flúor é mais eletronegativo, ele fica parcialmente negativo, o hidrogênio é parcialmente positivo, né? Por conta do Fonkler-Brisk pH, de novo ele aí, ó. Fonkler-Brisk pH. Flúor mais eletronegativo atrai mais os elétrons, ficando parcialmente negativo. Enquanto o hidrogênio, né, eletronegatividade baixa, acaba perdendo um pouco do seu elétron para o flúor, ficando positivo. Então formei polos, beleza? Então, quando eu pegar essa minha molécula aqui e for interagir com outra molécula de ácido fluorídrico, o que vai acontecer? É como se fosse um ímã. Tá vendo esse polo negativo aqui, ó? Ele vai interagir com esse polo positivo. Fiz uma ligação entre moléculas, né? E aí você coloca um outro ácido fluorídrico aqui, parcialmente negativo, parcialmente positivo, né? Olha os meus polos aqui, ó. E aí tem uma outra interação. Então moléculas vão se juntando a moléculas e formando assim as substâncias, né? Só que aqui, né, eu tenho uma polaridade formada no ato da ligação, né? Por um ser mais eletronegativo que o outro. Só que no caso do meu gás hidrogênio aqui, ó, o mesmo elemento, quem que vai atrair mais elétron, né? É aquele esquema que eu falei para vocês, não vai acontecer. A molécula vai se apolar. Eu vou ter que induzir isso aqui. Eu vou ter que induzir uma carga aqui. Eu vou botar aqui um gás cloro, vou botar um oxigênio, porque eu tô com preguiça, em vez de fazer 6 elétrons, 7 eu faço 6. O cloro são 7. Olha que exemplo de preguiça. Ó, tenho aqui essa minha ligação covalente, certo? Beleza, quem é mais eletronegativo aqui? Bom, como nos dois casos aqui eu tenho oxigênio, ninguém, então não vou ter polos aqui. O que vai acontecer? Quando tu encostar uma outra molécula aqui, ó, fiz uma duplinha aqui, tá? Você está vendo que você tem elétrons aqui, ó. Né? E você tem elétrons aqui, cara. Né? O que nós sabemos é o seguinte, ó, os opostos se atraem. Opostos se atraem. E semelhantes, eles se repelem. Os semelhantes vão se repelir. Então eu tenho carga negativa aqui, carga negativa aqui. Quando eu aproximar isso aqui, ó, alguém vai ser repelido, né? E aí, digamos que seja esse cara. Os elétrons começam a migrar um pouquinho para cá, porque eles vão se afastar. Quando isso acontecer, esse cara que vai receber esses elétrons vai ficar negativo, enquanto esse positivo. De cara, esse aqui já vai ficar negativo para interagir, e logo esse aqui vai ficar positivo. Né? E aí você começa a conseguir fazer essa interação, né? O que nós fizemos aqui? Nós induzimos, tá bom? Então eu vou ter aqui um dipolo induzido, né? Você vai pegar moléculas apolares e vai induzir elas, né, a possuir polaridade, assim elas conseguirem interagir umas com as outras, tá? Enquanto na nossa primeira aqui, ó, você vai ter dipolo permanente, né, ou dipolo, tá bom? Onde você já tem a eletronegatividade aqui estabelecendo quem vai ser negativo e quem vai ser positivo, ó. Negativo de um se relacionando com positivo de outro, tá bom? E você tem um terceiro tipo de ligação aí, que vai ser a ponte de hidrogênio, né? Que no caso era a nossa água, por isso que eu falei que não valia usar ela ali. Ela vai ter sim o seu polo aqui, né? Positivo e negativo. Só que toda vez que você tiver, né, o hidrogênio ligado ao FON, quem é FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio, né? Toda vez que você tiver o hidrogênio ligado ao oxigênio, ou a flúor ou a nitrogênio, isso aqui vai possibilitar que você faça uma ligação chamada ponte de hidrogênio, que das ligações entre as moléculas são as mais fortes, né? Então aqui, ó, positivo interagindo com negativo. Isso daqui, ponte de hidrogênio. Por quê? Porque é o hidrogênio se ligando ao grupo FON, né? E essa interação ela vai ser muito forte, cara. Porque se você parar para pensar bem, né, quando a gente faz lá a ordem crescente da eletronegatividade, é Fonkler, você já decorou que eu sei, Brisk, pH. Então quando eu tiver o oxigênio se ligando ao FON, né, que são os 3 elementos mais eletronegativos aqui, cara, eu vou ter uma interação forte, né? Tá bom? E quanto mais forte a interação, galera, maior ponto de ebulição, maior ponto de fusão, porque uma interação muito grande, muito forte, vai precisar de uma quantidade de energia maior para ser quebrada, né?
E aí você vai justificar aí aumento de ponto de ebulição e ponto de fusão, tá bom? Então aqui na página seguinte, estou na 422, né? Você tem aqui, ó, forças entre as ligações, né? Então você tem a ligação iônica, é mais forte, metálica vem em segundo lugar, você tem a covalente polar, covalente apolar. Aqui nós fechamos, deixa eu olhar direitinho aqui para não marcar errado, as ligações entre átomos, né? Interatômicas. E aqui começam as ligações entre moléculas, intermoleculares, né? Então a ponte de hidrogênio é a mais forte, dipolo-dipolo essa vem em segundo lugar, e forças de Van der Waals, né, que é o dipolo induzido, é a mais fraca, tá bom? Então a ponte de hidrogênio vai ser a mais forte, né? Dipolo-dipolo vai ser, vamos botar essa aqui, ó, ácido fluorídrico. Vai ser essa aqui, né? Onde você já tem, cara, parcialmente negativo, parcialmente positivo, estabelecido pela eletronegatividade existente, tá? E a Van der Waals é quando você tem o mesmo elemento ali, e você vai ter que induzir o cara a ter um polo positivo e um polo negativo. Essa é a interação mais fraca, tá? E aqui o que ele vai falando é isso aí pra você, ó, ponto de ebulição, né? Só pra vocês terem noção de como uma ligação iônica é forte, né? O sal de cozinha, repara, você não consegue caramelizar ele como você consegue fazer com açúcar em casa, né? Para você alcançar o ponto de fusão do sal de cozinha, pelo que eu lembro, assim, fica em torno de 800 graus. Ou seja, é uma quantidade de energia muito grande que você precisa colocar para poder quebrar essa interação aqui, tá? Ligas metálicas, pô, para você fundir um metal também você precisa de uma quantidade de energia muito grande, né? Logo uma ponte de hidrogênio aqui, que é uma ligação existente entre moléculas de água, por exemplo, você tem pontos de ebulição a 100 graus Celsius, né? Ou seja, já é uma interação mais fraca, né? Força de Van der Waals, então, nem se fala, tá bom? E aqui ele vai justificando para você, né? Solubilidade e tudo mais. É isso, um abraço, tamo junto sempre.